Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 2. Nós leremos do verso 14 ao verso 24. Hoje eu quero ler esse trecho importante e muito belo desta carta. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra e marque esse texto. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. E o tema da nossa mensagem é Fé na Vida, a mensagem de Tiago. Vamos lá então, você já abriu, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Amém, meus irmãos? Que texto lindo da palavra do nosso Deus. E nós precisamos de muita humildade, precisamos de muita fé para aceitá-lo em nossos corações e principalmente entendê-lo, para que assim nós possamos aceitá-lo e vamos procurar fazer isso nessa noite através de um breve panorama aí da carta de Tiago. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nesse instante onde vamos meditar na Tua Palavra, pedimos ao Senhor que abras os nossos corações, ó Deus, para que assim nós possamos entender, compreender, aceitar a Tua Palavra como vinda do Senhor às nossas vidas. E que, ó Deus, o Senhor nos dê condições de assim praticá-la, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de cumprir tudo aquilo, ó Pai, que for mensagem do Senhor, ordenança do Senhor, conselho do Senhor, através desta carta que vamos estudar. Oramos assim, gratos pela leitura dela, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, vamos lá, vamos estudar esta carta essa que nós fizemos aí a leitura do último capítulo no dia de hoje. Então, para você que está acompanhando a nossa leitura, nós estamos lendo a Bíblia toda em 2 anos e hoje nós lemos Tiago capítulo 5 e também o Salmo de número 91. E como de costume nas quartas-feiras nós vamos agora fazer um panorama, um apanhado de toda a carta para que assim a gente possa entender do que se trata esse escrito de Tiago à igreja. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa noite. Então, vamos, como sempre, às considerações e também ao contexto da carta, para que assim nós possamos entender. Primeira coisa, eu quero falar para você sobre a autoria e também sobre o título da carta. E esse título, irmãos,
ele leva o nome do próprio autor da carta. Isso é muito comum, né, no Antigo Testamento, e aqui no Novo Testamento nós também temos alguns livros nessa categoria, né? Temos os Evangelhos e também aqui a carta de Tiago e também a próxima carta que nós vamos estudar na quarta-feira que vem, que é a carta de Judas. Então, essa carta leva o nome do próprio autor, Tiago, e esse Tiago é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago também no seu tempo, lá em Jerusalém, ele era conhecido como Tiago o Justo. Tamanha seriedade, tamanha a importância que esse homem dava à prática da vida cristã. E para você que leu essa carta nessa semana, você percebe exatamente isso. Tem um texto que nós leremos agora, que é uma citação de Mateus, que tem que é citado Tiago. Mateus capítulo 13, o verso 55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então veja bem, esse texto ele faz menção ao irmão de Jesus, Tiago, que é o nosso autor aqui da carta que nós estamos meditando. Agora, uma coisa curiosa sobre esse texto, porque lendo esse texto, muitos acham que Tiago era o irmão mais velho, né, dentro da família de Jesus, depois de Jesus. Então, quando nós lemos aqui, normalmente quando nós citamos os nossos filhos, nós os citamos pela idade mais avançada. Então, pelo mais velho até o mais moço, nós os citamos. Quando nós lemos isso aqui, e muitas pessoas ao lerem esse versículo, tendem a pensar que Tiago era o mais velho depois de Jesus, é claro, né? Mas aqui é algo interessante, porque Mateus, ele não cita Tiago primeiro, porque ele é o mais velho. Quando você olha para a cultura judaica, para a cultura antiga, é muito comum sempre o filho mais velho levar o nome do pai. Então aqui nós temos a família de Jesus toda citada nesse versículo que nós acabamos de ler. Vem uma coisa interessante. Então, Jesus, nós sabemos que o nome dele foi dado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo que desceu, e então o próximo filho seria José. Então, por que Tiago ele é citado aqui primeiro do que José, sendo que pela ordem natural, José teria que ser citado primeiro? Exatamente porque Mateus queria dar a ênfase aqui no irmão de Jesus devido à sua importância, devido à sua relevância ali na cidade de Jerusalém, especialmente como líder da igreja de Jerusalém, que nós veremos um pouco mais adiante. E Tiago foi um líder, um dos líderes, e se não o maior e mais importante líder da igreja de Jerusalém ali no seu tempo. Isso você confere em Atos capítulo 15, onde você tem ali o concílio de Jerusalém, onde Tiago tem uma importante fala ali naquele concílio, e vale a pena você conferir. Mas Tiago não faz menção de seu parentesco com Jesus. Isso aqui é algo muito interessante, mas ele prefere intitular-se como servo de Deus e também servo do Senhor Jesus Cristo. Lendo o verso 1 do capítulo 1, você percebe isso. Em momento algum da carta, ele fala que é irmão de Jesus, mas isso é um consenso que o autor desta carta se trata do irmão de Jesus. E alguns motivos os estudiosos dão para essa não citação do parentesco com Jesus. O primeiro deles, e mais comum, seria por causa da humildade. Então, por causa da humildade que Tiago tinha, ele então não cita ele como um parente direto, como um irmão de Jesus. E um outro motivo talvez seria porque não há necessidade para a validade e também para a relevância da carta. E a maioria dos estudiosos acreditam que é exatamente por esse motivo. Para ter escrito uma carta
e essa carta ter entrado no cânon, necessariamente o autor não precisaria dizer que era irmão de Jesus. Isso talvez, certamente não traria uma importância maior para a carta de forma alguma. Você confere esse tipo de coisa também nos escritos de Paulo, por exemplo. Quando nós olhamos para a história, e principalmente quando nós olhamos para a tradição, ela acredita que Paulo não tinha filhos biológicos e também esposa, né? Tem uma leve linha teológica, uma pequena linha que acredita que Paulo era viúvo, mas essa linha ela é bem pouco provável. Então, tradicionalmente acredita-se que Paulo era solteiro e também não tinha filhos. Então, como que Paulo ele poderia ensinar sobre filhos e também sobre casamento? Devido à autoridade dada pelo próprio Espírito Santo, assim como Tiago. Necessariamente ele não precisaria dizer que era irmão de Jesus para os seus escritos ter mais relevância ou mais validade entre os seus leitores. Era palavra de Deus, inspirada por Deus, e isso assim já basta. Então, sobre a autoria, eu trouxe isso para que você possa entender um pouco. Agora vamos ver um pouco sobre a teologia da carta de Tiago. Veja bem, a carta de Tiago ela foi escrita com uma teologia muito prática, é algo bem acessível e também muito urgente, até porque, irmãos, a igreja ela necessitava de algo assim, prático, urgente, muito direto, por causa da sua condição física, por causa da sua condição geográfica que nós veremos daqui a pouquinho. Era uma igreja que estava em movimento, e quando nós olhamos para os estudiosos mais uma vez, muitos, especialmente o Hernandes Dias Lopes, ele diz que esta carta ela é como se fosse o livro de Provérbios no Novo Testamento. Então, quando você olha para a carta de Tiago, você percebe muitos conselhos diretos. Aqui, né, a palavra é muito curta, é muito direta ao leitor. E como disse aqui no domingo, citando aqui o nosso estudo de hoje, não tem como você ler a carta de Tiago e não saber o que é para ser feito em seguida. Então, depois que você lê a carta, você já sabe muito bem o que é que você tem que fazer, o que você tem que cumprir, o que é que você tem que praticar. Então, quando nós olhamos para a teologia da carta, ela é uma teologia muito simples, apesar de quando você olha para o grego, a forma com que foi escrito a carta, o seu grego, ele é um grego mais culto, ele é um grego mais aguçado, é algo mais erudito, mais algo muito claro, algo muito fácil de ser compreendido. E como disse aqui uma vez, pregando sobre Tiago, é até muito ruim, né, de se preparar um sermão em cima de Tiago, porque Tiago, ele é muito direto, sempre fala o que precisamos fazer, e assim nós pregadores ficamos muito sem o que falar, né? Esse é algo que corre no meio dos pregadores sobre a carta de Tiago. Então, é algo muito simples de se entender, talvez não tão simples de praticar, e a nossa vida nos mostra isso de forma muito clara. Contexto histórico, vamos lá. A igreja para a qual Tiago escreve, provavelmente era aquela igreja que se converteu depois da pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, em Atos capítulo 2, você percebe o episódio onde provavelmente essa igreja se converteu. Então, os leitores de Tiago foram aqueles irmãos que se converteram no dia de Pentecoste pela pregação de Pedro. E diz lá o texto que foi mais de 3.000 pessoas que se renderam aos pés de Jesus através da pregação. Andando mais sobre o livro de Atos, quando você vai para o capítulo 7, você percebe que a morte de Estevão, e depois da morte de Estevão, então começa uma grande perseguição para com esses irmãos que acabaram de se converter, e eles então precisam fugir, eles então precisam sair da cidade santa, a cidade de Jerusalém, para não serem mortos
por causa da perseguição. Então, Atos 7 você confere a morte de Estevão e logo depois em Atos 8 você confere toda essa perseguição e vai pegar também um pouco da vida de Filipe ali pregando e fugindo ao mesmo tempo. E esses irmãos então se encontram nessa situação. Eles então fugiram de Jerusalém, fugiram da Palestina, por causa da perseguição que se deu. Então Tiago escreve para um povo que estava espalhado por causa da perseguição. O destinatário dessa carta provavelmente era o povo judeu que estava, como acabei de dizer, fora da Palestina por causa dessa religião, dessa perseguição religiosa. Então, diferentemente de alguns escritos do Novo Testamento, como por exemplo os escritos de Paulo, Tiago também escreve para o povo judeu. Tiago também escreve para o povo hebreu, assim como nós vimos na carta aos Hebreus. E quando você olha para toda a carta, a começar do verso 1, você já percebe algumas indicações que mostram que Tiago escreve sim para um povo judeu. No verso 1 você percebe que Tiago faz menção às 12 tribos que se encontram na diáspora. Diáspora é um termo para divisão, diáspora é um termo para o espalhar dos povos. Então, a diáspora é exatamente isso. Por causa da perseguição, esse povo foi espalhado. Esse povo estava em diáspora e Tiago faz citação das 12 tribos. Isso é coisa do povo judeu, é coisa do povo do Antigo Testamento. Também Tiago menciona a sinagoga dos judeus. Logo no verso 2 você percebe também a menção de Tiago à sinagoga. Isso também é um indício para o público o qual ele escreve. E também, ao longo da carta, existem muitos pensamentos ou raciocínios sobre a Torá, sobre a lei mosaica, a lei de Moisés, descrita também no Antigo Testamento. Então, esses e outros indícios mostram que Tiago estava escrevendo para o povo judeu. E essa perseguição e essa dispersação do povo, irmãos, causaram algumas dificuldades para esse povo, para essa igreja. E interessante você notar que quando nós falamos igreja aqui, necessariamente nós não estamos falando de um povo específico no sentido de congregação. Por exemplo, quando você fala Primeira Igreja Batista em Itaberaí, você pensa em um local e um povo específico. Quando nós lemos a carta de Tiago, nós devemos entender que aqui se trata da igreja invisível. Então, como eu acabei de dizer, por causa da perseguição, o povo foi espalhado, o povo fugiu, o povo estava em diferentes localidades. Não se sabe necessariamente onde esse povo estava, mas de forma espalhada, ali estava a igreja de Deus. É como nós estamos aqui hoje. Nós que estamos participando ao vivo dessa transmissão, dessa live, nós estamos cada um no lugar. Eu não sei onde os irmãos estão. Provavelmente podem estar cada um nas suas casas, mas talvez algum esteja em outro local, na casa de outra pessoa. Então, mas a igreja está recebendo as orientações, a igreja de Jesus está recebendo a palavra de Deus. Então é no mesmo sentido, Tiago escreve a um povo que ele não sabe onde está de forma necessária. Pastor, então como que essa carta chegou a todos os irmãos ou a muitos dos irmãos que estavam espalhados? Através de cópias. Eram feitas muitas cópias dessas cartas e essas cópias então eram espalhadas a fim de que chegassem à igreja, ao povo de Deus, a igreja invisível que estava em diáspora, que estava sendo perseguida por causa do povo judeu, por causa das autoridades religiosas daquele tempo que não aceitava Jesus como rei. E isso é importante também de deixar claro. Então, irmãos, esses irmãos, essa igreja invisível, tiveram muitas dificuldades. Eu quero citar algumas para vocês. Primeiro, esses irmãos estavam com dificuldades para viver o evangelho
puro que lhes fora ensinado através da pregação de Pedro. Quando você volta para Atos capítulo 2, em diante, você percebe ali a pregação de Pedro, e Pedro dá muitos ensinamentos, e ao longo da vida desses irmãos, eles foram também recebendo os ensinamentos nas suas sinagogas, onde eles estavam antes de serem dispersos por causa da perseguição. Então, uma das dificuldades era essa: eles tinham os ensinamentos, aprendiam, mas não colocavam em prática. Agora, nós não sabemos se é por causa do distanciamento da própria membresia, do próprio ajuntamento. Isso existe também, né? Por ficar disperso, aquele irmão ele pode parar de praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Por isso é importante a nossa comunhão. Isso nos fortalece, nós vamos ver isso no finalzinho aqui da nossa carta. Também nós não sabemos se é por causa do pouco acesso às Escrituras. Então, como eles estavam fugindo, como eles estavam escondendo, eles não tinham paradeiro certo, então também era difícil de se chegar à palavra de Deus, à pregação, os ensinamentos, as cartas para esses irmãos. Ou se por puro esfriamento por causa da perseguição, desânimo por causa da perseguição, e talvez por isso também eles teriam deixado de praticar aquilo que aprenderam. Ou talvez por falta de interesse mesmo, e isso também infelizmente existe até hoje. Muitos, por falta de interesse em buscar, em viver a sua vida diante de Deus, deixam de praticar aquilo que aprenderam. Mas, por um motivo ou por outro, esse povo estava vivendo de forma contrária àquilo que estava nas Escrituras Sagradas. Segundo, por causa dessa dispersão, dessa fuga, haviam muitos que estavam passando necessidades básicas. Isso aqui também é muito interessante de se perceber dentro da carta, e você que leu pôde perceber isso. Os ricos estavam se esquecendo dos pobres. Então, como os irmãos estavam divididos, estavam fugindo, não tinham paradeiro certo, muitos não tinham condições financeiras boas e certamente iriam passar por muitas necessidades. E outros irmãos que também estavam fugindo, mas tinham as suas condições financeiras melhores, esses estavam se esquecendo dos pobres, estavam deixando de ajudá-los. Então Tiago vai lembrar os irmãos de como eles viviam quando eles estavam em Jerusalém, quando eles se converteram, ajudando uns aos outros, suprindo as necessidades uns dos outros, e também que eles deveriam assim continuar fazendo. Se você voltar a sua memória para Atos 2, você vai perceber e vai lembrar como a igreja vivia depois da sua conversão. O pessoal vendia as propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e aqueles que tinham mais davam para aqueles que tinham menos, e assim todo mundo era suprido. Esses irmãos ricos aqui tinham se esquecido disso, e Tiago vai escrever também para lembrá-los dessa importante tarefa daqueles irmãos que têm sim uma condição mais abastarda, né, do que os outros. Terceiro, parece que os ricos, isso aqui é algo muito interessante, parece que os ricos tinham se esquecido de um aspecto importante sobre a riqueza terrena, o dinheiro, as suas propriedades, as suas contas bancárias. Ouça só o que eles tinham esquecido. Eles estavam se gloriando na sua riqueza e confiando somente nela. Eles tinham se esquecido de que essa riqueza terrena, tudo isso vai ficar aqui, tudo isso vai passar, tudo isso a traça pode corroer, tudo isso o vento pode levar. E eles tinham se esquecido disso, porque eles olhavam para as suas riquezas e diante desse cenário de perseguição, eles diziam: não, eu estou bem suprido, não vou passar necessidade, e eu tenho a minha fortuna para me erguer, para me fortalecer, para fazer eu continuar diante dessa caminhada de perseguição. E eles tinham se esquecido de que isso poderia passar, de que isso poderia ser tomado, de que isso poderia então se acabar. E principalmente, irmãos, eles tinham esquecido de que a riqueza podia fazer com que eles viessem a se definhar, a se murchar em meio à caminhada, se não houvesse sabedoria
para lidar com a riqueza. Então, nós percebemos isso também quando lemos aí a carta de Tiago, e curiosamente o pastor Belvando lá em Britânia está falando especialmente desse trecho no culto que vai começar agora às 20 horas lá em Britânia. Agora, outra coisa também, os pobres, quando nós lemos a carta, também parece que eles tinham se esquecido também de um aspecto muito importante. Qual é o aspecto que os pobres tinham se esquecido? Eles tinham se esquecido da alta posição que eles tinham diante de Jesus Cristo, que eles tinham ali por servirem a Jesus e não se importarem com a sua falta de coisas, de bens, de riquezas. Então, os ricos olhavam para a sua riqueza e diziam o seguinte: não, eu não preciso me preocupar, porque o que eu tenho vai me suprir. Os pobres, por outro lado, olhavam para a sua pobreza e se lamentavam e também murmuravam porque estavam passando necessidade. Irmãos, quando nós olhamos para esses dois aspectos, na verdade o que está sendo dito aqui sobre esses dois aspectos, sobre o rico e sobre o pobre, é que quaisquer uma dessas condições, riqueza ou pobreza, ouça bem, pode gerar uma pressão tão forte sobre o ser humano que pode levá-lo a tirar os olhos de Jesus e colocá-los nesse mundo. Isso aqui é algo muito importante, irmãos, da gente perceber, porque a minha condição a minha condição financeira pode ser tão boa, tão alta, que isso pode fazer com que eu tire os olhos de Jesus e olhe tão somente para esta terra, para essas riquezas. Agora, a minha condição de pobreza, ela também tem a mesma condição, ela pode levar ao mesmo fim. Ela pode fazer eu murmurar a tal ponto, eu me lamentar a tal ponto de que eu tire os meus olhos de Jesus, a minha confiança de Jesus, e passe tão somente a olhar para as dificuldades dessa vida, a falta de bens, a falta de dinheiro, a falta de riqueza, e tudo isso vai tirando os meus olhos de Jesus e vai cada dia minando a minha fé, até que o desânimo me alcance e até que a desistência de seguir a Cristo também me alcance. Então, por isso, nós devemos tomar muito cuidado. Os ricos, os pobres, devem ter uma visão correta, e nós veremos também um pouco mais sobre isso adiante. Então, são essas algumas dificuldades que o povo de Deus estava passando por se afastarem aí das Escrituras por causa da perseguição ou por causa de qualquer outro motivo. Agora eu quero colocar diante de você o assunto principal da carta de Tiago. A carta pode ser resumida em um único tema central. Ouça: a religião prática manifestada nas boas obras, em contraste com a simples profissão de fé. Eu traduzo isso para você ilustrando, e agora eu queria a sua imaginação emprestada. Imagine que você está diante de Tiago. E Tiago então chega para você e pergunta o seguinte: meu irmão, minha irmã, você professa alguma religião? Você professa alguma fé? Aí você diria para Tiago: sim, eu professo. E Tiago então perguntaria: qual? Aí você, como um bom crente, diria: não, eu sou crente em Jesus, sou um cristão, sou um servo do Deus vivo e verdadeiro, sou da Igreja Batista, sou da primeira Igreja Batista em Itaberaí. Aí Tiago falaria: ótimo, muito bom. E já que você é cristã, já que você é adepta ao cristianismo, então vamos lá, onde é que eu posso ver a sua fé sendo manifestada? Aí você olharia para Tiago e diria: não, domingo então você vai na minha igreja e você vai ver eu manifestando a minha fé. Você vai me ver cantando, vai me ver orando, vai me ver meditando, ouvindo a palavra de Deus. Aí Tiago: ótimo, eu posso ir com você no domingo na sua igreja, mas eu estou falando da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Onde você pode me levar durante esses dias que eu possa ver a sua fé sendo impressa, que eu possa ver a sua fé sendo manifestada? O que você está me mostrando é uma profissão de fé, e alguns estudiosos vão dizer uma simples
profissão de fé, porque essa tão somente parte da boca ou de dentro de um templo. E você que é membro da nossa igreja já tem me ouvido falar muito sobre isso. Aí talvez diante dessa questão com o Tiago, você diria, peraí, durante a semana eu trabalho, durante a semana eu estudo, durante a semana eu vivo a minha vida. Aí Tiago então olharia para você e diria, pois é, para mim você não tem fé alguma, para mim você não professa fé alguma, principalmente a fé que o cristianismo propõe, principalmente a fé que a palavra de Deus nos dá através das escrituras sagradas. Então, irmãos, quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós percebemos exatamente isso, a importância que ele traz das obras, das boas obras. Eu quero que você entenda esse termo de forma bem tranquila, da forma que eu vou explicar para você. Então esse é o conteúdo da carta, uma vida praticada, uma fé praticada. Por isso o nosso tema, fé na vida, não é para você ter fé nessa vida, mas é para que a fé que você diz professar, para a fé que você diz ter, ela deve se manifestar na sua vida, e isso diariamente, tá certo? O conteúdo da carta, então esse é o tema principal, e agora nós veremos algumas coisas que Tiago coloca na sua carta como conteúdo. Necessariamente, do que é que Tiago escreveu? O que compõe a carta de Tiago escrita ao povo de Deus? Primeiro, características da religião verdadeira. Então esse é um assunto dentro dessa temática principal de práticas sobre a fé que professa. Então, características de uma religião verdadeira. Também características de uma falsa profissão de fé. Então, meu irmão, como já disse aqui no passado, se você quer saber se você vive uma religião verdadeira, carta de Tiago. Se você quer saber se você professa uma falsa fé, carta de Tiago. Também advertência contra a má forma de usar as riquezas. Tiago também vai orientar muito sobre isso. Exortações acerca da vinda do Senhor. Tiago também dá muitas orientações sobre isso, sobre a nossa esperança vindoura, futura, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E também instruções acerca da oração, da confissão de pecados e também do ganhar almas para Jesus. Então, esse é um pouco do conteúdo que está descrito na carta de Tiago, e você que é da nossa igreja pôde perceber isso durante a sua leitura. Então, irmãos, como nós já podemos ver, Tiago ele tem muito a nos ensinar sobre como nós devemos agir, como sendo aqueles que dizem ter fé em Jesus Cristo. Então, como diz Tiago, é uma carta prática, direta, concisa, algo bem simples para você entender e também praticar. Então, mais uma vez, agora pelo irmão de Jesus, nós somos desafiados à obediência aos ensinamentos de Jesus e também para com toda a palavra de Deus, para com toda a Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo isso no domingo à noite e mais uma vez aqui através do irmão de Jesus, nós somos chamados a obedecer, somos chamados à obediência à palavra de Deus. Irmãos, então eu quero agora mostrar para você o que tem um pouco em cada capítulo, e aqui eu vou usar uma divisão de Deacarço. Deacarço divide o livro, a carta de Tiago, de uma forma bem específica, e eu vou citá-las aqui para você. Primeiro, quando você olha para o capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 18, você percebe que Tiago vai enfatizar as provações versus a maturidade cristã. Então, Tiago inicia com uma seção em que trata de vários assuntos, de vários temas, e entre eles o sofrimento cristão, entre eles as provações, as lutas. Lembra que esse povo também está sobre perseguição, e esse é o tema mais enfatizado por Tiago, principalmente a partir do verso 2 até o verso de número 18. Então, quando nós lemos esse trecho, nós somos convidados por Tiago a achar razão e também a achar
relevância nos sofrimentos que nós passamos por causa de Jesus Cristo. Também nós somos convidados a orar com fé diante dos sofrimentos. O que é que nós devemos fazer quando estamos sofrendo? Devemos orar, devemos falar com Deus e também orar pedindo sabedoria para lidar com esses sofrimentos. Em vez de tentar entender o porquê, os praquês do sofrimento, peça a Deus sabedoria para lidar com esse sofrimento, para passar por esse sofrimento. Tiago nos mostra isso no capítulo 1. E também nós somos convidados a viver de forma cristã diante das riquezas e também diante da pobreza, como nós já vimos. Ou seja, irmãos, Tiago diz que a fé também gera essa maturidade diante das provações, diante das lutas, diante das dificuldades nas diversas áreas da nossa vida. Quando nós olhamos agora para a partir do verso 19 até o verso 26 do capítulo de número 2, nós temos como principal tema o cristianismo visto na prática. E aqui vem o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje, do nosso panorama de hoje. Então, capítulo 1, do verso 19 até o verso 26 do capítulo 2, você vai perceber que Tiago enfatiza muito o tema da fé praticada, do cristianismo praticado, que é isso que nós estamos tratando nessa noite. As palavras-chave desse trecho da carta são leis, obras e palavra de Deus. Então, esse trecho mostra de forma muito clara essas palavras, lei, obras e palavra de Deus. Ele diz que a única forma de acolher, de guardar a palavra de Deus é praticando aquilo que você lê. Não tem como, irmãos, a carta de Tiago se resume nisso. Você diz crer nesta palavra como sendo de Deus? Sim. Então você deve praticá-la. É dessa forma que você acolhe a palavra de Deus como palavra de Deus para a sua vida. D.A. Carson, ele cita o seguinte no seu livro Introdução ao Novo Testamento, abre aspas, Tiago insiste em que a fé verdadeira sempre se caracteriza pela obediência e que somente esse tipo de fé demonstrada em obras mostrará a salvação. Fecha aspas. Então, D.A. Carson concorda com o Tiago ao comentar sobre a carta, dizendo que não adianta, é somente pelas obras que você vai manifestar a fé que você tem, e ele diz aqui a salvação que você deseja alcançar. Agora, irmãos, quando nós tratamos desse tema, nós precisamos ver algumas coisas importantes, algumas considerações que precisam ser ditas e também entendidas por cada um de nós. Primeiro, Tiago aqui ele não está dizendo de forma necessária que a salvação ela é alcançada pelas obras. Tiago não está ensinando isso, mostrando isso. De novo, Tiago não está dizendo que de forma necessária, de forma final, a salvação ela é alcançada pelas obras. Porque esse tipo de afirmação, ele colocaria em xeque, irmãos, toda a obra de Deus para redimir, para resgatar, para salvar o ser humano. Veja bem, pensa comigo, se havesse ou se houvesse uma outra forma, como as obras, por exemplo, do homem se achegar a Deus, se houvesse uma outra forma do homem se reconciliar com Deus, do homem ser justificado, ser purificado por Deus, ouça bem, por que é que Deus, então, ele mandaria o seu filho para morrer do jeito que morreu? Seria algo muito incoerente. Então seria como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte, não, ou você pode alcançar a salvação por meio do sacrifício do meu filho que eu acabei de enviar a vocês, ou então você pode fazer boas obras e você também da mesma forma vai alcançar a salvação. Não é isso que Tiago está ensinando em toda a sua carta e nós devemos entender isso porque senão, como diz o pastor Neil Barreto, se fosse assim, Deus não seria Deus
Deus seria diabo, porque mandaria o seu filho para morrer do jeito que morreu, sendo que haveria uma outra forma de alcançar a salvação. Claro, irmãos, que Tiago não ensina isso, porque Deus não seria capaz de fazer algo dessa natureza, e principalmente com o seu próprio filho. Só existe uma forma de alcançar a salvação, e esta é por meio da fé no Filho de Deus que foi entregue a esse mundo para morrer e foi ressuscitado ao terceiro dia. Sobretudo, eu devo, como seguidor desse Jesus, mostrar com aquilo que eu faço, com as minhas obras, a minha fé que eu diz ter nesse Jesus. Segundo, Tiago está enfatizando a importância de se praticar aquilo que se diz crer. Irmãos, a carta de Tiago, ela se resume tão somente nisso, na ênfase, na importância de se praticar aquilo que você diz crer. Isso é muito repetitivo, mas é importante para que possa ficar aí cravado na sua mente. Ele diz que a fé que eu e você dizemos ter em Jesus deve ser mostrada na vida, no dia a dia. Obras segundo Tiago, obras de acordo com Tiago, é prática. É tão somente isso, irmãos. Qual que é o problema quando muitos leem a carta de Tiago? É porque olham para ela e, ao ver esse termo, boas obras, muitos tão somente tratam esse termo como algo bom que você deve fazer a alguém, como uma caridade, como uma ajuda. Mas, irmãos, quando nós olhamos para os termos originais, o grego, nós entendemos que boas obras aqui, na verdade, se trata daquilo que agrada a Deus, daquilo que Deus aprova, da obediência, da vida praticada. Então, boas obras aqui na carta de Tiago não é tão somente aquela caridade. A caridade, o fazer o bem, o ajudar o próximo, está contido nisso sim, mas boas obras aqui em um sentido bem amplo, direto, se trata daquilo que Deus se agrada. E do que é que Deus se agrada? É de que os seus filhos pratiquem a sua palavra. Então, irmãos, uma coisa que já teria de ter caído por terra na vida de muitos crentes, na cabeça de muitos crentes, é a seguinte indagação: será que Tiago e Paulo se contradizem nos seus escritos? Então, muitos ainda hoje se perguntam isso, né? Porque Paulo defende a salvação por meio da graça, da fé. Vem Tiago e diz, como nós acabamos de ler, que a salvação ela não é mostrada, ou ela não é adquirida somente pela graça, mas sim também por causa das obras. Mas é esse tipo de obra, a demonstração da fé que você diz ter. Então, de forma alguma, os dois, eles discordam entre si, muito pelo contrário, na verdade, eles concordam com essa mesma questão. Por exemplo, quando você lê Efésios capítulo 2, o verso de número 10, você percebe isso de forma bem clara. Vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 2, o verso de número 10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, aqui nós percebemos que os dois não entram em contradição, os dois não discordam um com o outro, muito pelo contrário, eles concordam com a mesma situação. Paulo diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. De novo, o que é boas obras? Não é tão somente caridade, mas necessariamente é aquilo que Deus se agrada, é a prática da palavra de Deus. Como disse, a grande dificuldade é quando nós olhamos para a carta de Tiago e entendemos boas obras como um ato de caridade, mas necessariamente Tiago não está falando disso. Boas obras aqui necessariamente aquilo que agrada a Deus, é praticar aquilo que se aprende, aquilo que é ensinado através da exposição da palavra de Deus. É vida cristã praticada, é fé
na vida, demonstrada na vida. Isso é verdade, irmãos, tanto que Tiago, ao longo da sua carta, ele vai abordar vários outros assuntos, não tão somente o ajudar ao próximo. Nós percebemos ao ler essa carta que ajudar ao próximo, ajudar o pobre, fazer caridade, olhar para a viúva, olhar para o necessitado, é tão somente um dos assuntos da carta de Tiago, mas como nós já vimos aqui, ele aborda muitas outras coisas e mostrando que necessariamente a salvação mostrada através de boas obras é quando você pratica aquilo que você diz crer. Crer na palavra de Deus como palavra de Deus? Sim, creio. Cadê? Onde eu posso ver essa fé, essa crença sendo demonstrada em todas as áreas da vida? É isso que Tiago está nos perguntando. Terceiro, quando você olha para o capítulo 3, até o verso 12 do capítulo 4, você percebe que Tiago fala do conflito entre os irmãos. Isso aqui também é algo muito importante, irmãos, de se ler com bastante cuidado. Aqui Tiago vai falar sobre a necessidade de controle que muitos de nós precisamos ter com a nossa língua. Agora, irmãos, eu acho que essa parte a gente poderia pular, não é verdade? Porque eu acho que nós não precisamos dela. Será que não? Será que nós não precisamos estudar essa questão da língua? Eu tenho certeza que nós precisamos, né, irmãos? Porque quando nós olhamos para a carta, para esse trecho da carta, do capítulo 3 até o verso 12 do capítulo 4, nós percebemos que Tiago manda sim um recado para os fofoqueiros, exatamente isso, mas não somente para eles. Tiago também vai falar para aqueles que usam de forma indevida, usam de forma inconsequente a língua ou o poder da fala. Tiago então vai orientar, Tiago então vai exortar acerca disso também, tá certo? Um quarto ponto. Tiago vai falar do verso 13 do capítulo 4 até o verso 11 do capítulo 5 sobre uma cosmovisão cristã. Talvez você não está familiarizado com esse termo, cosmovisão, mas nesse ponto Tiago ele nos orienta a ter uma visão do mundo à nossa volta sobre uma perspectiva cristã. Cosmovisão é a sua visão de mundo, é a sua visão de. Então, por exemplo, eu tenho uma visão sobre a cidade de Itaberaí, eu tenho uma visão sobre o estado de Goiás, sobre o Brasil, sobre o mundo. Então, Tiago vai dizer que essa nossa visão para com o mundo à nossa volta deve ser sobre uma perspectiva cristã. Como? Dessa forma, nós olhamos para o mundo como a Bíblia olha para o mundo. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós estamos vendo como a Bíblia olha esse mundo, nós estamos vendo domingo após domingo a condição desse mundo, a realidade desse mundo. Então, Tiago nos convida a fazer a mesma coisa, inclusive, irmãos, a carta de Tiago tem muita ligação com o Sermão do Monte, que nós estamos estudando aqui no domingo à noite, então vale a pena você ler a carta de Tiago ou ouvir sobre o Sermão do Monte, tendo a carta de Tiago em mente. Mas nós olhamos nossa vida e também olhamos o ser humano como Deus olha. Então, isso é olhar para o mundo, olhar para o ser humano, olhar para a vida com uma cosmovisão cristã. Como a palavra de Deus olha e mostra cada um desses aspectos. Tiago, então, ele enfatiza uma vida debaixo da lei de Deus. Tiago vai enfatizar uma vida debaixo dos propósitos, segundo a vontade de Deus. Ou seja, irmãos, de forma bem clara, Tiago está dizendo o seguinte aqui: não existe uma vida secular e uma vida cristã. Não para o cristão, não para o servo de Deus, não para aquele que decidiu entregar a sua vida a Jesus e seguir após Jesus. Infelizmente, ainda tem muitos crentes hoje que, a minha vida cristã é separada da minha vida de segunda a sexta. O jeito que eu conduzo
as minhas finanças é diferente daquilo que a palavra de Deus orienta, o jeito que eu conduzo a minha família é diferente daquilo que a Bíblia orienta. Então, irmãos, Tiago está mostrando exatamente isso. A nossa visão de mundo, a nossa visão de como tratar o outro, como tratar as finanças, como tratar a riqueza, a pobreza, enfim, tudo é debaixo de uma perspectiva cristã. Tudo é da forma com que Deus tem para que eu possa tratar cada uma dessas coisas. Tiago também nos convida a isso. E por fim, quando nós olhamos para o verso 12 do capítulo 5 até o final da carta, nós vimos ali alguns conselhos finais. E Tiago então enfatiza, como nós já lemos, através da nossa leitura hoje, no último capítulo, nós percebemos que ele finaliza dando muitos conselhos práticos acerca de muitos outros assuntos. Por exemplo, ele traz algumas exortações com relação a fazer juramentos. E esse conselho está muito em harmonia, necessariamente, também com os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Então, Tiago, ele orienta, assim como Jesus já tinha orientado antes dele, que nós não devemos fazer juramentos, eles devem ser evitados, e você pode perceber isso. Também, Tiago vai falar no finalzinho sobre a oração, especialmente por cura física. E hoje, nesse tempo, irmãos, como nós precisamos orar por cura física, muitas pessoas aí sofrendo, outras padecendo, morrendo, e é papel da igreja orar também por cura física. E, sobretudo, nós devemos crer no poder de Jesus, que pode trazer também essa cura, e Tiago vai nos dizer, sobretudo também, devemos querer a vontade de Deus para as nossas vidas. E também Tiago vai falar no finalzinho da responsabilidade dos crentes, cuidarem da saúde espiritual um dos outros, e você também pôde perceber isso. Então, irmãos, esse é um breve panorama dessa importante carta do Novo Testamento, que é a carta de Tiago à igreja invisível, ao povo de Deus que está espalhado por toda a face da terra, assim como estava no passado também por causa da perseguição. E que, sem dúvidas, nós também podemos nos atentar aos seus conselhos, podemos também observar as suas orientações e devemos seguir os mandamentos, as ordenanças que estão aí descritas nesta carta. Ou seja, irmãos, nós precisamos entrar na igreja para aprender, e nós precisamos sair dela para praticar aquilo que aprendemos. Irmãos, a vida cristã, ela se baseia exatamente nisso. Aqui, meu irmão, você entrou para aprender, você clicou aí no link e você está aprendendo sobre a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus tem a te ensinar, o que é que a palavra de Deus está ordenando para que você faça. E quando você sair, quando você desligar essa transmissão ao fim do culto, o que você deve fazer depois disso é praticar a palavra de Deus nas mais variadas oportunidades que o próprio Deus coloca diante de cada um de nós para assim fazermos. Então, entremos cada um de nós para adorar, para aprender, quer seja em uma live ou quer seja no culto aqui no domingo que vem, e saiamos todos nós para praticarmos a palavra de Deus. Amém? Então, uma coisa tão somente para você praticar, depois de ter ouvido esse panorama, essa palavra, mas a carta de Tiago não se resume tão somente nisso que eu vou colocar para você, mas eu achei muito importante trazer essa aplicação em função de tudo aquilo que nós lemos, e especialmente sobre o segundo ponto, que é onde Tiago enfatiza essa dicotomia, essa divergência entre a fé e a prática, entre você dizer que é um salvo e você mostrar que é um salvo. Tão somente abandone o discurso mentiroso, exatamente isso, irmãos, pois ele sempre será revelado pelo evangelho da verdade. Abandone o discurso mentiroso, pois ele sempre será revelado pela verdade do evangelho. E eu quero ler o último texto com você, que está em Tiago, no capítulo 3, no verso de número 14.
Esse texto também é muito importante e diz assim a palavra de Deus: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós devemos entender que Tiago está falando de vida cristã. Tiago está falando de vida praticada, de vida cristã na vida, de fé na vida, de salvação sendo impressa na vida dia após dia. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Quando nós estudamos esse termo, a verdade, aqui nesse texto, nós entendemos que Tiago, ele não está falando daquela verdade em oposição à mentira, não. Ele está falando especialmente do Evangelho, da palavra de Deus, o Evangelho vivo, que é o próprio Jesus Cristo que habita em nossos corações através do Espírito Santo. Então, meu irmão, fuja, abandone esse discurso mentiroso de, não, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, mas nada disso é mostrado na sua vida. Se porventura essa é a sua condição, essa é a sua realidade hoje, com muito amor eu digo para você, abandone isso, procure viver mais a palavra e falar menos, né? Tem crente que gosta de falar que é crente, que é isso, que é aquilo, que lê, que estuda, mas irmãos, quando vai mostrar com a vida, não tem nada para mostrar. Por quê? Porque a fé só está aqui, na mente, só está na cabeça, só está no íntimo. A salvação que diz ter em Cristo Jesus só está do lado de dentro, mas isso não é demonstrado no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, infelizmente. Então, nós devemos abandonar, se esse é o caso, esse discurso mentiroso. Deixe de lado, mais uma vez eu quero insistir nisso, deixe de lado essa vida apenas de manutenção eclesiástica. Você que é da nossa igreja já conhece esse termo. Pastor, você está me dizendo então para eu deixar de ir para a igreja? Não, não é isso, é apenas essa manutenção. Como nós estamos estudando aqui acerca do Sermão do Monte, tem gente que acha que vida cristã é somente manter a sua vida eclesiástica. Não é. Tiago está aqui para nos mostrar isso mais uma vez, que vida cristã é mais que isso. Vida cristã é você entrar e sim, praticar ali os rituais evangélicos, aquilo que nós fazemos para cultuar, para celebrar. Mas, irmãos, quando nós saímos do templo, quando nós saímos dos rituais, nós devemos praticar, imprimir na vida aquilo que nós aprendemos. Ouça, Tiago nesse verso, ele diz que não adianta viver uma vida cristã com um discurso que diverge da prática, porque mais cedo ou mais tarde o Evangelho de Jesus vai trazer à tona essa diferença. Então, se existe uma diferença na sua vida entre aquilo que você fala, entre aquilo que você discursa e a sua vida prática, meu irmão, mais cedo ou mais tarde isso vai se tornar transparente. Isso vai se tornar transparente porque, como disse aqui o irmão de Jesus, não adianta mentir contra a verdade, contra o Evangelho de Deus. Amém? Que Deus possa nos encorajar através desse panorama a praticar a palavra do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite, obrigado por esse estudo, por esse breve panorama, ó Deus, dessa importante carta do irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos pelos ensinamentos, pelas orientações, nós agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra nos confronta, ela vai direto, ó Pai, de encontro àquilo que nós estamos necessitando. E, ó Deus, se há necessidade de mudança, e nós cremos que há, porque somos falhos, somos imperfeitos, ó Deus, nós pedimos coragem ao Senhor para assim praticar a tua palavra. Abençoe a cada um dos meus irmãos e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus